Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ainda dentro da dinâmica no módulo de correção de exercícios para o ensino médio, hoje nós vamos falar das forças de atrito. Aos alunos que ainda não têm esse conteúdo solidificado, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula sobre esse conteúdo específico. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Dois blocos A e B estão em repouso, encostados um no outro e apoiados sobre uma superfície plana, numa região onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As massas de A e B são respectivamente iguais a 14 e 6 kg, e o coeficiente de atrito dinâmico entre cada bloco é igual a 0,50. A partir de determinado instante, aplica-se ao bloco A uma força horizontal F, de módulo igual a 160 newtons. Iniciado o movimento, calcule os módulos da força de atrito exercida sobre o bloco A. Para que eu encontre a força de atrito exercida sobre o bloco A, eu preciso encontrar a força normal, porque aqui eu tenho a força normal em A, aqui eu tenho o peso de A. O peso de A está anulando a normal, por isso o bloco nem decola e nem fura o piso. Então eu preciso encontrar, como eu disse, a força normal, porque a força de atrito no bloco A é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Então, como é que eu encontro a força normal? Encontrando o peso. O peso é igual à força normal nesse caso. Então, a força normal em A será igual ao peso de A, que é igual à massa de A vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal em A será igual ao peso de A, que é 14, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Está aqui. Então, a força normal em A será igual a 140 newtons. De posse dessa informação, eu consigo encontrar a força de atrito em A. Basta fazer o coeficiente de atrito dinâmico, 0,50, vezes a força normal que eu acabei de encontrar, 140, a força normal em A. E isso vai me dar 70 newtons. Essa é a força de atrito exercida sobre o bloco A. Conforme eu disse, a gente calcula a força normal em A calculando o peso de A. E o peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Isso vai me dar um peso para o bloco A de 140 newtons. Aí fica fácil encontrar a força de atrito no bloco A. Basta multiplicar o coeficiente de atrito dinâmico, 0,50, por 140, que é a força normal no bloco A. Isso vai me dar uma força de atrito no bloco A de 70 newtons. Essa é a força de atrito exercida sobre o bloco A. O item B pede para calcular o módulo da força exercida sobre o bloco B. Vamos pensar como pensamos para fazer o item A. Aqui no bloco B nós temos a força normal em B sendo anulada pelo peso de B. E, portanto, basta eu encontrar o peso de B para encontrar a força normal em B. Bom, o peso de B, que é igual à força normal em B, é igual à massa de B vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal em B será igual a 6 vezes 10. 6 é a massa de B, 10 é a aceleração da gravidade. Logo, a força normal em B será de 60 newtons. Com isso, fica fácil achar a força de atrito em B. Basta eu fazer a força de atrito em B igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal em B. Então, a força de atrito no bloco B será igual a 0,50, tá aqui, é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes 60 newtons que eu acabei de encontrar. A força de atrito em B será igual a 30 newtons. Como eu disse, basta encontrar o peso de B
para encontrarmos a força normal em B. E de posse da força normal em B, que é 60 newtons, eu posso fazer a força de atrito em B igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal em B. E isso é igual a 0,50 vezes 60, que vai me dar uma força de atrito sobre o bloco B de 30 newtons. No item C é pedida a aceleração do conjunto. Pois bem, a força F, o problema me disse que tem módulo de 160 newtons. Está aqui. Quando nós empurramos com uma força F esses dois blocos, surge no sentido contrário a força de atrito do bloco A e também a força de atrito do bloco B. Então, como é que a gente calcula força resultante de forças de sentidos contrários? É a maior menos a menor. Qual das três forças é maior aqui? A força F. Afinal de contas, os blocos estão indo no sentido da força F. Então, eu terei F menos a força de atrito em A menos a força de atrito em B, e isso é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Afinal de contas, a força está empurrando os dois blocos juntos. Então, nós teremos 160 menos 70, que é a força de atrito em A, que nós achamos no item A, menos 30, que é a força de atrito em B, que nós achamos no item B, igual a massa de A mais a massa de B, 20 quilos, vezes a aceleração. Afinal, eu preciso somar as massas porque a força está empurrando os dois blocos ao mesmo tempo. Aqui eu terei 60 igual a 20A. A será igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui o valor da força F, que foi dado aqui, ó, o módulo, né, da força F. Aqui a força de atrito em A, que nós encontramos no item A desse exercício. A força de atrito em B, que a gente encontrou no item B, a soma das massas dos dois blocos vezes a aceleração. Fazendo esses cálculos, a gente chega a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração dos dois blocos, ou seja, a aceleração do conjunto. O item D pede o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Pessoal, vamos separar esses blocos aqui para a gente ver o que está acontecendo entre os blocos. Aqui eu tenho uma força F, aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de F1, aqui a força F, aqui a força F1, é a mesma força F1 aqui. Essas forças atuam entre os blocos, além delas eu tenho a força de atrito em A, apontando para cá, a força de atrito em A, e também, apontando para cá, a força de atrito em B. Qual é a força exercida pelo bloco A sobre o bloco B? É a força F1. E como é que eu encontro a força F1? Eu posso usar tanto o bloco A quanto o bloco B. O bloco B, como temos apenas duas forças, é mais fácil de utilizar do que o bloco A, onde eu tenho 3 forças atuando. Qual é a maior das forças? A força 1 ou a força de atrito em B? A força 1. Afinal de contas, é no sentido da força 1 que o bloco B se movimenta. E como é que eu faço a resultante de forças que atuam em sentidos contrários? É a maior menos a menor. Então, eu terei F1 menos a força de atrito em B igual a massa de B vezes a aceleração. Então, F1 menos 30, porque a força de atrito em B é 30, e isso é igual a 6 kg, que é a massa de B, vezes a aceleração que eu acabei de encontrar no item anterior. Então, eu ficarei com F1 igual a 18 mais 30, logo F1 será 48 newtons. Tal qual eu fiz no slide anterior, a força F1 menos a força de atrito em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Substituindo os valores e resolvendo essa equação, eu vou encontrar uma força 1 igual a 48 newtons. É a mesma força exercida pelo bloco A sobre o bloco B ou pelo bloco B sobre o bloco A.
Consideremos um bloco de massa m igual a 20 kg, inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana horizontal com atrito, numa região em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica-se ao bloco uma força horizontal F de intensidade F igual a 70 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é igual a 0,50, calcule a força de atrito aplicada sobre o bloco. Bom, para calcular a força de atrito, eu preciso encontrar o valor da força normal. Calculando a força normal, eu consigo usar a minha equação para calcular a força de atrito. Bom, e para saber qual é a normal que atua sobre o bloco, eu preciso descobrir qual é o peso do bloco. E para isso eu faço a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal será igual ao peso, que será 20 kg vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, a força normal será de 200 newtons. De posse da força normal, eu consigo calcular a força de atrito, que eu vou chamar força de atrito máxima. Ou seja, é a força máxima aplicada a esse bloco para que ele permaneça em repouso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E isso será 0,50 vezes 200 newtons, ou seja, a força de atrito máxima será de 100 newtons. Com isso, eu concluo que a força F é menor que a força de atrito máxima. E né? Porque a força F é de 70 newtons, a força de atrito máxima é de 100 newtons. Isso significa que o bloco permanecerá em repouso, porque seria necessário uma força maior do que 100 newtons para colocá-lo em movimento. Como o bloco permanece em repouso, a força de atrito será igual à força F, ou seja, a força de atrito será de 70 newtons, porque ao aplicar uma força F para a direita, surgirá uma outra força de atrito para o outro sentido, para a esquerda, com a mesma intensidade, uma vez que o bloco não entrou em movimento. Como eu disse, a força normal é igual ao peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Vou encontrar aqui 200 newtons, né, o valor da força normal. E aplicando aqui a minha formulazinha, a força de atrito máximo igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, eu vou chegar a uma força de atrito máxima de 100 newtons. Como essa força de atrito máxima é maior que a força F, o bloco permanece em repouso. Logo, a força de atrito será igual à força F, porque o bloco não entra em movimento. Então, a força de atrito será de 70 newtons. Um bloco de massa 4 kg está apoiado em uma tábua A de massa 16 kg, a qual está sobre uma superfície plana horizontal. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Não há atrito entre a tábua A e a superfície horizontal, mas há atrito entre o bloco B e a tábua A, cujo coeficiente de atrito estático é 0,25. Supondo que o sistema está inicialmente em repouso, determine a máxima intensidade de uma força horizontal F, que pode ser aplicada à tábua A, de modo que o bloco B acompanhe o movimento de A sem escorregar. Bom, aqui eu não tenho atrito entre a superfície e a tábua A, mas tenho atrito entre o bloco B e a tábua A. Por isso, eu tenho aqui a força de atrito na mesma direção e sentido da força F, enquanto a força máxima de atrito tem o sentido contrário da força F. Para encontrarmos a força de atrito máxima, será preciso fazer o coeficiente de atrito estático vezes a força normal em B. Como a força normal em B tem o mesmo módulo do peso de B, basta eu encontrar o peso de B para encontrar a força normal em B. Então, fazendo o peso de B, que é a massa de B vezes a aceleração da gravidade, nós vamos encontrar o peso de B, que é igual à força normal em B, igual a 4 vezes 10,
que vai dar 40 newtons. Então, o peso de B é igual à força normal de B, que é igual a 40 newtons. 4 é a massa de B. De posse dessa informação, eu consigo encontrar a força de atrito máxima. A força de atrito máxima será 0,25, coeficiente de atrito estático, vezes 40, força normal em B. Então, a força de atrito máxima será igual a 10 newtons. Na iminência do bloco B escorregar, nós teremos a força de atrito igual à força de atrito máxima. É por isso que o bloco permanece sobre a tábua A. Então, na iminência do bloco B entrar em movimento, a força de atrito máxima será igual à força de atrito no bloco B. Aqui é a força de atrito em B. Então, eu posso dizer que a força de atrito em B será também de 10 newtons quando o bloco está na iminência de escorregar sobre a tábua A. E com isso eu consigo encontrar a aceleração do conjunto, porque com esse dado eu encontro a aceleração do bloco B. Encontrando a aceleração do bloco B, eu estarei encontrando a aceleração de todo o conjunto. Então eu posso dizer que a força de atrito em B, observe que no bloco B eu não tenho a força F atuando sobre ele, será igual à massa de B vezes a aceleração, ou seja, 10 igual a 4 vezes A. 4 é a massa de B. Isso vai me dar uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Como essa é a aceleração do conjunto, agora eu consigo encontrar a força F. A força F será a massa da tábua A mais a massa do bloco B vezes a aceleração do conjunto. Então, F será igual a 20, 16 mais 4, vezes 2,5 que eu acabei de encontrar. Logo, a força F será de 50 newtons. Bom, o que quer dizer isso? Se nós aplicarmos uma força menor ou igual a 50 newtons, a aceleração será menor ou igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aí, o bloco B acompanhará a tábua A. Caso a força seja maior que 50 newtons, a aceleração será maior que 2,5 e, portanto, o bloco B vai escorregar da tábua A. Bom, como eu disse, eu preciso encontrar a força normal que atua em B e, para isso, eu vou encontrar o peso de B, fazendo a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal em B será de 40 newtons. Com isso, eu encontro a força de atrito máxima, fazendo o coeficiente de atrito estático 0,25 vezes a força normal em B, que é 40, encontrando assim uma força de atrito máxima igual a 10 newtons. Bom, quando a força de atrito máxima, que está no sentido contrário da força de atrito, se iguala à força de atrito, o bloco está na iminência de escorregar. E por isso, nesse momento, eu posso dizer que a força de atrito máxima é igual à força de atrito. Então, sendo a força de atrito máxima igual à força de atrito, eu posso fazer a massa de B vezes a aceleração para encontrar a aceleração do bloco B, que no final das contas será a mesma aceleração de todo o conjunto. Bom, a força de atrito, que é a força de atrito máxima, é igual a 10 newtons. A massa de B é igual a 4. Fazendo esse cálculo, nós chegaremos a uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. De posse dessa aceleração, que é a aceleração de B, e que também é a aceleração de A, porque é a aceleração do conjunto, eu consigo encontrar a força F, fazendo F igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, F será igual a 20, 4 mais 16, vezes 2,5, que é a aceleração que eu acabei de encontrar. E isso vai me dar uma força de 50 newtons. Ou seja, caso a gente aplique uma força F acima de 50 newtons, o bloco escorregará da tábua A. Caso a gente aplique uma força igual ou inferior a 50 newtons, o bloco B permanecerá sobre a tábua A. Um bloco é abandonado sobre um plano que forma com o plano horizontal um ângulo alfa, tal que o seno de alfa é igual a 0,60 e o cosseno de alfa igual a 0,80.
Verifique se o bloco permanece em repouso ou entra em movimento, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é 0,70. Pessoal, quando o bloco está na iminência de escorregar, mas ainda está em repouso, o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo alfa. Então, eu concluo que eu preciso calcular a tangente do ângulo alfa para saber se a tangente do ângulo alfa é igual ou é menor que o coeficiente de atrito estático, e aí o bloco permanecerá em repouso, ou se ele é maior que o coeficiente de atrito estático, e aí o bloco entrará em movimento. E como é que eu calculo a tangente do ângulo alfa? O problema me deu o seno e o cosseno do ângulo alfa. E eu sei que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então eu terei 0,6 dividido por 0,8. E isso é igual a 0,75. Observe que a tangente de alfa, que é 0,75, é maior que o coeficiente de atrito estático. Ou seja, a tangente de alfa é maior que o coeficiente de atrito estático, porque 0,75 é maior que 0,70. E, portanto, o bloco escorrega pela rampa. Como eu disse, fazendo o cálculo da tangente, o seno sobre o cosseno, 0,6 sobre 0,8, o problema me deu esses valores, eu encontro a tangente de alfa igual a 0,75, que é maior que o coeficiente de atrito estático, e, portanto, o bloco escorrega pela rampa. Pessoal, vamos ao nosso último exercício de aplicação. Um bloco de massa 32 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito. No instante t0, aplica-se ao bloco uma força horizontal F de intensidade 128 newtons. O ar aplica sobre o bloco uma força resistente de intensidade Fr igual a K vezes V ao quadrado, em que V é o módulo da velocidade e K é igual a 2 newtons e segundo quadrado por metro quadrado. Determine a velocidade limite atingida pelo bloco. Bom, pessoal, quando o bloco A sofre a ação da força F, surge em sentido contrário a força resistente do ar. E essa força resistente vai aumentando à medida que a velocidade vai aumentando, até que o módulo da força resistente se iguala ao módulo da força F. E nesse momento é que a gente tem a velocidade máxima atingida pelo bloco. Então, no momento em que a força resistente se iguala à força F, o bloco atinge a sua velocidade limite. Nesse momento, Fr tem módulo também 128 newtons. E, portanto, como o problema me diz que Fr é igual a K vezes V ao quadrado, eu terei 128 igual a 2 vezes V ao quadrado. V ao quadrado igual a 64, logo, a velocidade máxima atingida pelo bloco é de 8 metros por segundo. Então, no momento em que a força resistente e a força F se igualam, o bloco terá a sua velocidade máxima, nesse caso, 8 metros por segundo ao quadrado. Tal qual eu disse, o limite da velocidade é atingido quando a força F se iguala à força resistente. Se elas se igualam, é porque a força resistente também será igual nesse momento a 128 newtons. Então, fazendo 128 igual a 2 vezes V2, V2 igual a 64, V será 8 metros por segundo, ou seja, é o limite da velocidade atingida por esse bloco. No nosso próximo encontro, ainda dentro da dinâmica, no módulo de correção de exercícios, nós vamos falar da força elástica. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!